Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: Eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação. Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa, para dizer aos que estão presos: saí, e aos que estão nas trevas: mostrai-vos. E todos se alimentam pelas estradas e até nas colinas estéreis se abastecem. Não sentem fome nem sede, não os castiga nem o calor nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes de água. Farei de todos os montes uma estrada, e os meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe, uns chegam do norte e do lado do mar, e outros da terra de Sinim. Louvai, ó céus, alegre de terra, montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Disse Sião: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Palavra do Senhor. Misericórdia e piedade ao Senhor. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. O Senhor é amor fiel em sua palavra. É santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Misericórdia e piedade ao Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que Ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai.
Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje é uma palavra que é capaz de colocar os mortos de pé. Pelo menos a me diz aqui o Evangelho de hoje. Está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque a palavra de Deus tem essa capacidade de nos ressuscitar desde já por dentro, e aqueles que dizem, eu estou morto. O Senhor Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, ao ouvir a palavra e dar o nosso assentimento, ao dizer o nosso sim, cumpra-se em mim a palavra, então essa palavra tem poder para ressuscitar os nossos corações, também ressuscitar verdadeiramente os mortos. É uma palavra, queridos, que é capaz realmente de nos fazer viver. Aqui a gente tem um trechinho muito precioso da Escritura, no livro do profeta Isaías, no capítulo 49. Isaías que é, digamos, o mais próximo do Novo Testamento de todos os profetas, o profeta dos tempos messiânicos, e ele traz um trechinho aqui que é bastante conhecido. Disse Sião, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? O amor de uma mãe é o amor mais parecido com o amor de Deus. Mas existe ainda a hipótese de uma mulher esquecer-se do filho de suas entranhas. Ainda é possível, mesmo que pareça algo absurdo. No entanto, diz aqui, se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Para que não haja dúvidas do amor de Deus. Essa palavra me impactou bastante, queridos, quando eu era jovenzinho, Então, hoje eu estou com meus 44, mas quando eu tinha meus 20 ali, essa palavra me impactou bastante, porque ouvi falar de um Deus que me ama, e ao mesmo tempo por esse amor o Senhor jamais me abandonou ou me abandonará. Sentir-se amado pelo Senhor 24 horas por dia, saber que mesmo que o mundo inteiro não queira me amar, Deus, Ele continua me amando, e ainda que eu não sinta o seu amor, ainda que eu não sinta a sua presença, ainda que pareça que está tudo escuro na minha frente, eu não consigo nem mesmo enxergar o Senhor na fé, eu acolho. O Senhor jamais me abandonou ou me abandonará. E isso me impactou e ainda me traz bastante impacto, é uma palavra tremenda. E aqui os filhos de Israel podem então colocar seu coração, seu repouso, esperar, colocar a sua esperança
no Senhor, encontrar repouso no Senhor, colocar a sua esperança nele, porque o Senhor ele jamais abandonou ou abandonará o seu povo, né, até que então chegue o tempo do Messias. Né? E aqui no Evangelho, meus amados, a gente vai vendo que Jesus ele vai fazendo o seu caminho, vai se aproximando cada vez mais de Jerusalém. Em breve, alguém que morreu vai reviver, Lázaro. A gente vai acompanhar o Evangelho no próximo domingo. Jesus verdadeiramente, com a sua voz, Lázaro vem para fora. De fato, Jesus ressuscita um homem. E depois, na Semana Santa, em Mateus, a gente vai ouvir que quando Jesus ele morre na cruz, muitos dos que estavam mortos haviam ressuscitado dos seus túmulos. E essas pessoas ressuscitadas seriam vistas pela cidade. Além do mais, o mesmo Cristo haverá de vencer a morte, ressuscitar e vai aparecer aos seus discípulos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, essa palavra hoje, Cristo, deve nos colocar de pé. Ainda que a gente encontre tribulações, a gente pode esperar que a palavra, a sua palavra, ela tem poder para nos dar a vida, para nos arrancar do poder da morte. Aqui a gente vai vendo os fariseus que vai dizer, olha, os judeus de um modo geral, aliás, ainda mais procuravam matá-lo. Parece que o cerco contra Jesus vai se fechando. Jesus vai cada vez mais encontrando resistência, corações cada vez mais. Muitas pessoas acreditam, mas aqueles que não estão dispostos a acreditar, faça Jesus o que fizer, eles estão ficando com o coração cada vez mais empedernido, com o coração cada vez mais fechado. E Jesus encontra resistência da parte desses homens. Ele vai fazendo o caminho até chegar em Jerusalém, onde ele será aclamado pelo povo, mas existe um povo ali por trás, que depois serão os primeiros a pedir a sua cabeça, ou melhor, a sua crucificação a Pôncio Pilatos. Dificuldades o Filho do Homem também enfrentou, resistências o Filho do Homem também enfrentou, problemas Jesus encontrou aos montes, mas ele jamais amaldiçoou qualquer pessoa, pelo contrário, Jesus sempre abençoou. Do mesmo modo também, queridos, quando nós jamais deveríamos pronunciar palavras de maldição contra qualquer pessoa. E quando ouvirmos uma palavra de maldição, ou seja, aquela palavra que ao invés de nos colocar de pé, nos coloca para baixo, a gente deveria fechar os ouvidos. Então, sabe aquela coisa que às vezes parece alguém que vem assim enviado do capeta, e diz assim: eu nem te conto. Então assim, é melhor não contar mesmo, Você vai dizer para a pessoa, eu nem te fulana, eu nem te conto. Você também, então é melhor não contar mesmo. Fulana, tu não está sabendo? Eu falo assim, não estou. E olha, não sei se estou a fim de ficar sabendo, não. Eu acho que eu prefiro ficar ignorante, Então, às vezes a gente precisa dar algumas respostas assim. É fechar mesmo o ouvido a certas realidades. Às vezes, eles têm palavras que nos colocam preocupados também demais, Então, palavras que geram em nós ansiedade, Às vezes a coisa muitas vezes na paróquia é assim: padre, tem essa situação aqui, e se o senhor não agir, vai gerar aquela outra situação, se o senhor não agir, aquela outra situação vai gerar aquela outra situação. Nem aconteceu ainda, você já está antecipando as coisas, porque na paróquia a gente se preocupa, claro, com as ovelhas, mas o irmão se acalma, você está nervoso, Às vezes a gente vai ficando pré-ocupado, carregando as cruzes do amanhã, como o peru de Natal, a gente morre de véspera, Então a gente vai carregando as cruzes do amanhã, isso vai gerando ansiedade, a gente nem sabe o que vai acontecer, já fica fantasiando a realidade, E às vezes as pessoas vêm
Agora, e hoje a gente das famílias, o problema às vezes essas palavras que não edificam, São Paulo vai dizer, nenhuma palavra perniciosa deve sair da vossa boca, mas somente com a palavra boa, capaz de edificar os que a ouvem. Mas parece que às vezes aí em casa vem aquela palavra que não edifica. Menino, você não vai ser nada na vida. Que isso? Isso não se diz para uma criança. Pior ainda, o pai que diz, imagina, o pai ou a mãe irritados, impacientes, vai para o inferno. Acho que a pior coisa que a gente pode dizer para uma pessoa ir para o inferno. É melhor desejar a morte da pessoa, porque pelo menos a pessoa morrendo, ela pode ir para o céu, É melhor, mas se ele vai para o inferno, não. A pior coisa que você pode desejar para uma pessoa ou dizer para uma pessoa. Não existe nada pior do que isso. O que pode ser pior do que ir para o inferno? Nada. Ou então você tem aquela palavra de cobrança, já fez isso, já fez aquilo. Então, calma. Nunca tem uma palavra carinhosa, tem uma coisa errada. Você que às vezes a impaciência bate a porta, mas o que vamos fazer com essa impaciência? Então, e a escritura é bem clara, qual é o critério? A palavra edifica. Então eu não posso falar, não edifica, então melhor não falar nada, Se eu não tenho uma palavra que edifica para dizer para o irmão, então melhor nem abrir a boca. E muitas vezes é assim, na nossa casa, na nossa família, a gente acha que em casa as pessoas vão desculpar tudo, que a gente pode sair falando qualquer coisa, Que em casa a mamãe e o papai, então são capazes de, ou os filhos, vão ouvir e vão continuar nos amando, mesmo que a gente ache que pode. E não é assim, A gente precisa, talvez, a gente precise pedir esse Espírito Santo para que ele possa fazer crescer em nós, fazer fortificar em nós aquele temor do Senhor. Talvez o que esteja nos faltando é aquele temor de Deus. Não é só fazer por amor aos filhos, ou por amor ao marido, ou por amor à esposa, mas é aquele temor de Deus. Não fazer por amor a Deus, ou fazer o bem também por amor a Deus. Pensar que eu tenho Deus, que me ama e que quer me colocar de pé, assim como também a minha família. Então, palavras que não edificam não ajudam em nada. Palavras que não edificam só colocam as pessoas para baixo. E quando a gente desanima, que a gente precisa realmente de uma palavra que venha do Senhor. Quem sabe você não se torna um agente, canal do Senhor, um instrumento nas mãos dele também, na sua casa, lá naquele lugar onde você se impacienta, lá naquele lugar onde você às vezes pede, as pessoas fazem tudo ao contrário, Então, na paróquia é a mesma coisa, Muitas vezes a gente pede, às vezes nós pais, a gente pede, quando a gente vai ver o irmão, glória a Deus, fez tudo ao contrário, Mas Deus deu paciência também a nós, sacerdotes, Então, é isso, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos hoje fechar o nosso ouvido àquela palavra má, aquela palavra que não edifica, e sair de perto de quem está trazendo a palavra de maldição. E ao mesmo tempo, queridos, ao ouvir a palavra do Senhor que nos coloca de pé, estejamos dispostos também a levantar tantos outros irmãos e irmãs como proclamadores da palavra de Deus, como anunciadores do Evangelho do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos cantar juntos esse cântico, lembrando daquilo que o Senhor realizou em nós aquele dia, aquela palavra que eu estava precisando escutar, e o Senhor falou, e aquela palavra me trouxe vida, aquela palavra me colocou de pé, aquela palavra onde aquele dia que eu estava me sentindo abandonado, que eu não estava conseguindo sentir a presença do Senhor, e aquela palavra veio e me colocou de pé. Talvez eu nem tenha sentido nada, mas eu sei que aquela palavra me sustentou
contemplamos a tua vitória nas nossas vidas e nas nossas famílias. Com o ouvimos, ofereçamos nossa vida, nosso coração diante do altar do Senhor.